Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo, venha abrir o seu entendimento para compreender perfeitamente a palavra dele e poder colocá-la em prática, porque é isso que vai trazer a solução de todos os seus problemas. Veja só, um dos textos mais expressivos da palavra de Deus, toda a palavra de Deus é grande, é expressiva, mas há alguns textos que remetem para uma vida prática. Olha só, a Bíblia diz que havia entre os fariseus, uma seita entre os judeus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era um príncipe, ele era um mestre entre os judeus, entre os seus discípulos. Ele era um mestre, um homem inteligente, intelectual, religioso, um homem sincero. Então ele foi estar com Jesus à noite e ele foi dizendo: Senhor, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele começou elogiando Jesus, exaltando o trabalho de Jesus. Mas Jesus não disse assim para ele: olha, o Nicodemos, muito obrigado pelo seu elogio, etc. Nada disso. Muito legal. Jesus foi direto ao ponto. Ele disse: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a gente fala assim para as pessoas comuns, para as pessoas que não nasceram de Deus, elas não vão entender nada. Como é que eu posso nascer de novo? Foi o que o Nicodemos falou para Jesus. Mas como que eu posso nascer de novo? Como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? Nem se fosse recém-nascido, quanto mais velho. Mas ele falou assim por falta de conhecimento, de discernimento espiritual nas palavras de Jesus. Jesus disse: olha, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ver o que é nascer da água. Nascer da água, você pode entender o nascimento, por exemplo, de você ler, ouvir, entender, praticar, obedecer a palavra de Deus. Aí você, então, é gerado uma nova criatura. Aconteceu comigo. Aconteceu exatamente isso. Eu fui gerado pela água da palavra de Deus. Eu percebi logo a vontade de Deus na minha vida e coloquei a sua palavra em prática. Então, fez-me gerar um novo caráter, uma nova criatura. Mas você também pode entender a água, nascimento da água, como o batismo nas águas. O batismo nas águas, o que é? É o sepultamento da velha natureza. Então, quando uma pessoa decide se batizar nas águas, eu quero me batizar, é que ela, na verdade, ela está dizendo, em outras palavras, eu quero fazer morrer a minha velha natureza, eu quero sepultar, enterrar a minha velha natureza, eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero mais ser como eu era. Eu cansei de ser eu. Eu quero ser de Deus. Então a pessoa decide abandonar a velha natureza, abandonar a velha vida,
abandonar os maus hábitos, abandonar os pecados, abandonar suas filosofias baratas, enfim, abandonar tudo e começar do zero com Deus. Oh, meu Deus, eu quero, nestas águas do batismo, eu quero definitivamente deixar a minha velha natureza. Eu quero deixar de ser eu quero deixar sepultada essa natureza. Então, quando ela vai para o batismo nas águas com esse entendimento, o Espírito Santo fala, então, nascer de novo, fala, então, ser uma nova criatura. Quando ela sai das águas do batismo, puxa, parece que sai um peso de 1 tonelada sobre os seus ombros, porque ela se torna uma nova criatura, mas não só da água, não só porque a sua natureza, velha natureza, ficou sepultada lá nas águas, mas também porque o Espírito Santo desce sobre ela e faz com que ela seja uma nova criatura. Então Jesus estava falando para Nicodemos que ninguém, ele diz assim, ninguém pode, ele diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E quem não pode entrar no reino de Deus, quem não está dentro do reino de Deus, está fora do reino de Deus, está no reino das trevas, está no reino do diabo, está no reino do inferno, que é o mundo. O mundo vive no reino das trevas. Essa pandemia aí mostra que o mundo está no reino das trevas. Mas quem vive no reino de Deus, quem nasce da água e do Espírito Santo, vive no reino de Deus. Vive no reino de Deus porque é feito filho de Deus e está sujeito às leis do reino de Deus, o reino da justiça, o reino da verdade, o reino da sinceridade, o reino de bom caráter, boa conduta. O reino da justiça é o reino de Deus. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura. Aí sim, ela consegue perceber e entender a palavra de Deus. Se ela não nascer da água e do Espírito Santo, ela não entende a palavra de Deus. Ela lê a Bíblia, até decora a Bíblia, até sabe a Bíblia de cor e salteado, mas ela não entende, ela não percebe a profundidade, a extensão, a grandeza dos pensamentos de Deus. E por isso ela fica vazia, oca, mesmo estando dentro da igreja. Então muitas pessoas, por exemplo, nós temos falado aqui, nós temos ensinado sobre a fé, nós temos ensinado sobre vários assuntos concernentes à vida eterna, concernentes à vida cotidiana, mas muita gente não entende. As pessoas que não nascem da água e do Espírito Santo, elas são pessoas completamente avessas àquilo que Deus faz quando elas nascem de Deus. Então Jesus disse para Nicodemos era um ilustre mestre na lei judaica. Ele era um homem muito respeitado entre os seus contemporâneos, muito respeitado, extremamente respeitado. Ele era um príncipe, quer dizer, um principal entre os judeus. Porém, ele não sabia nada do que era o reino de Deus. Assim também são muitas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, conhecem de cor e salteada, mas a Bíblia e nada para eles é a mesma coisa, porque a palavra de Deus não entrou na cachola deles, ou melhor, não entrou na cabeça deles, porque eles não nasceram de Deus. Como é que você vai entender a palavra de Deus se você não é de Deus? Como é que você pode entender o que Deus está falando se você não tem nada com Deus? A palavra de Deus é espírito e vida. Então, a pessoa tem que estar em espírito
tem que estar viva para Deus, para que ela então possa entender a palavra dele. Então nós estamos semeando, nós estamos pregando, nós estamos ensinando diariamente aqui nas igrejas, enfim, nós estamos dando o que nós temos recebido de Deus. Agora, é claro que nem todos compreendem, nem todos entendem, nem todos querem entender também. Há os curiosos, há aqueles que entram aqui no meu Instagram por curiosidade, quer saber o que eu estou falando, quer saber o que eu penso, não estão interessados no que Deus pensa, no que Deus está falando. Então essas pessoas curiosas, elas entram vazias e saem ocas, não acontece nada com elas. Porém, há aqueles que um dia nasceram da água e do Espírito Santo, entendem bem a nossa linguagem porque têm o mesmo Espírito que nós. Nasceram do Espírito, são espíritos, são espirituais e entendem as coisas espirituais. A fé, minha amiga e meu amigo, a fé é para os filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito, terem vida, como é que se diz? Se estimularem na fé, sustentarem a sua fé. É claro que os incrédulos também, se ouvirem a palavra de Deus com um espírito de humildade, querendo aprender, desejando aprender, não como curiosos, mas querendo aprender de fato, então o Espírito Santo abre-lhes o entendimento e eles conseguem entender a vontade de Deus para as suas vidas. Você não pode se esquecer que o diabo, que é o Deus desse mundo, tem cegado o entendimento das pessoas. As pessoas podem ter uma formação intelectual, acadêmica, de melhor qualidade, terem sido formadas nas melhores universidades do mundo. Se não nascerem da água e do Espírito Santo, são ignorantes, tal e qual era Nicodemos, porque ele era um homem letrado, culto, um dos mais cultos na sua época. No entanto, não entendia nada a respeito da palavra de Deus. Tanto é que Jesus falou para ele, se o homem não nascer da água, não nascer de novo, melhor dizendo, primeira vez, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, que era um homem ilustre, que era um homem escolado, que era um homem bem formado, tinha uma formação intelectual e religiosa extremamente apurada, mas ele não entendia nada do que Jesus estava falando. E ele perguntou, olha só a pergunta dele, mas como, Senhor? Como? Olha só a pergunta, como um homem pode nascer de novo sendo velho? Era o caso dele. Como é que eu posso nascer de novo se eu sou um homem velho? Como é que pode? Porventura, aí ele complementa o seu pensamento. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Essa pergunta para nós é até engraçada, né? Mas para as pessoas leigas, para as pessoas ignorantes a respeito do que é ser espiritual, ou ter o Espírito Santo, é uma pergunta que faz jus à sua ignorância espiritual, porque ela não conhece as coisas de Deus. Então, verdade, é verdade. Ninguém pode nascer de novo entrando no ventre materno. Jesus também não estava falando isso, ele não ia falar uma bobagem como esta. Mas ele estava se referindo à natureza espiritual. Ele estava se referindo ao caráter, uma nova mente, um novo pensamento, um novo caráter, uma nova criatura. Uma criatura feita de fato e de verdade à imagem do Deus
Todo-Poderoso, a imagem não física, mas a imagem espiritual. Porque quando a pessoa tem a imagem espiritual, ela tem o caráter de Deus. Quando ela tem a imagem de Deus, quando ela carrega consigo a mente do Senhor Jesus, e os que nasceram de novo estão entendendo, quando ela tem a mente do Senhor Jesus, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo sabem o que eu estou falando, quem não foi não sabe. Aqueles que têm a mente do Senhor Jesus entendem perfeitamente o que significa o novo nascimento, porque são novas criaturas, novíssimas criaturas. Eu lembro que, a meu exemplo, eu falo do meu exemplo, eu era um jovem muito, extremamente tempestuoso, temperamental, genioso. Eu não perdoava as pessoas assim, com facilidade, de forma nenhuma. Eu não perdoava. Eu fiquei sem falar com uma das minhas irmãs por mais de um ano, porque eu era muito orgulhoso, muito orgulhoso. Eu era um poço de orgulho, de prepotência, de temperamental, de genioso. Mas quando eu tive a experiência com o Senhor Jesus, quando eu o conheci através da sua santa palavra, eu o conheci não com o conhecimento técnico, religioso, pedagógico. Não. Eu tive o conhecimento dele pessoal. Ele se revelou para mim. Ele se revelou na pessoa do Espírito Santo. Então, quando ele se revelou para mim, a exemplo do apóstolo Paulo, ele apareceu para Paulo, ele também fez de Paulo uma nova criatura, que era Saulo, tornou-se Paulo. Ele me fez também uma nova criatura. Então, aqueles meus pensamentos fúteis e vãos, aquele temperamento difícil, aquele gênio, aquele genioso, desapareceu, morreu, foi sepultado nas águas do batismo e nasceu uma nova criatura. E a partir de então, houve o desejo imenso de dividir com as demais pessoas aquilo que Deus me havia dado. E é o que eu tenho feito até hoje. Vai fazer 57 anos que nós tivemos essa experiência. E nós tentamos passar o mesmo para as pessoas que, obviamente, são humildes e querem nascer de novo. Minha amiga e meu amigo, por mais que a gente explique, ainda que nós venhamos desenhar a palavra de Deus para você, se você não nascer de novo, é muito difícil você entender. A não ser que dentro de si haja uma sinceridade em aprender. Eu quero aprender. Eu quero saber o que Deus quer de mim. Eu quero obedecer a palavra dele. Eu quero praticar a palavra dele. E isso só acontece quando você receber o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito de Deus, você entende Deus, você entende a sua palavra, você sabe perfeitamente o que significa nascer de novo. E aí, você tem uma vida nova, absolutamente nova, para vivê-la, curti-la, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Amanhã estaremos falando mais a respeito desse assunto. Até lá.